Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos caminhar pelo livro de Mateus. O livro de Mateus, aos domingos, eu já ministrei ele quase todo aqui. Há uns bons anos atrás, logo quando eu cheguei aqui, acho que eu fui até o capítulo 17, por aí. Mas agora nós estamos passeando pelo livro de Mateus, no Sermão da Montanha, que são 3 capítulos, 5, 6 e 7, mas versículo por versículo. Por quê? Porque o Sermão da Montanha é toda a estrutura, é a coluna dorsal, doutrinária, da vida cristã. Então, é aqui que está todo o ensinamento da vida cristã. Tudo que você vai ler em Paulo, em Pedro, em João, nas cartas pastorais, tudo está aqui no Sermão da Montanha. Tudo, aqui é o tronco, é aqui a seiva para os demais ensinamentos do Novo Testamento. Então, porque muita gente às vezes não entende, por que o pastor só está ministrando às terça-feira essa sequência? É porque é aqui que está toda a base de vida cristã, está aqui. Tudo que você vai ouvir nas cartas do Novo Testamento, todos os ensinos vão sair daqui. Os ensinos de Paulo, de Pedro, livro de Hebreus, tudo sai do Sermão da Montanha. Hoje nós vamos ao verso de número 10, versículo de número 10. Eu queria que vamos ler juntos? Eu vou contar até 3 e nós vamos ler juntos. 1, 2, 3. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Mais uma vez, vamos juntos? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja bem, aqui fala da felicidade, da bem-aventurança na perseguição pela justiça. Que justiça é essa? Eu já ministrei ela aqui. Nas bem-aventuranças de número, quando diz bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, versículo 6. Agora essa justiça ela aparece aqui de novo. Uma é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E agora o texto é bem-aventurado os perseguidos por causa dessa ou daquela justiça que está citada no verso 6. Que justiça é essa? Por causa de Jesus, por causa das coisas de Deus. Na linguagem de hoje, eu pedi até aqui o pastor João para ficar preparado aqui com esse mesmo versículo, mas na linguagem de hoje. Pode ler para nós, pastor João? Diz assim: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Então veja bem, aqui na palavra justiça, aí está dizendo que é aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Essa palavra justiça aí, perseguidos por causa da justiça, é perseguido porque fazem a vontade de Deus, tá certo? Então nós devemos analisar, em primeiro lugar, algumas perseguições. Preste atenção, porque isso aqui educa a nossa vida cristã, isso aqui amadurece o cristão, isso aqui amadurece a igreja. Então é importante você que está ouvindo a palavra de Deus com a sua Bíblia aí aberta, para que você cresça espiritualmente. O objetivo desse estudo é fazer você crescer espiritualmente. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento, né? Quer dizer, não podemos ficar estagnados na nossa vida cristã, como infelizmente
não é uma pequena porção, mas é uma grande porção de cristãos que estão estagnados na sua vida cristã, na sua vida espiritual, obreiros que estão estagnados no seu ministério, na sua vida cristã. Então, analisemos algumas perseguições que acontecem ao crente, ao cristão, que não está relacionado com essa bem-aventurança, mas sim por erros pessoais. O fato de sermos perseguidos não quer dizer que somos bem-aventurados e nem que vamos receber essa promessa aí. Aqui tem uma promessa para os que são perseguidos, porque fazem a vontade de Deus, por causa da justiça. Esses receberão como prêmio o reino de Deus. Mas há um tipo de perseguição que muitos cristãos passam, que ele não será feliz, ele não será abençoado, e não vai ter prêmio nenhum do reino de Deus. Então é bom você sintonizar. Aqui nos diz, bem-aventurados por causa de quê? Muitas pessoas são perseguidas, não é por causa do reino de Deus, não é por causa que ele é fiel a Deus, porque serve a Deus com fidelidade. Não. Pessoas que são difícil de relacionamento. Tem pessoa que a vida dele, ele é perseguido porque ele é de difícil relacionamento. Ele é difícil de relacionamento em casa. Ele é difícil de relacionamento na igreja. Não dá certo com ninguém. Ele é difícil de relacionamento na empresa. Não para em empresa nenhuma. Não fica em igreja nenhuma. E ele alega, ou ela alega, que ela é perseguida, ou que ele é perseguido. Essa sua perseguição está te trazendo prejuízo, e não haverá nem bem-aventurança, nem felicidade da parte de Deus, e nem recompensa de ter o reino dos céus. Essa perseguição que muita gente sofre é porque são ruins de relacionamento. Nesse mundo nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas. O livro de Provérbios é um livro que não é para você exatamente ir para o céu. É um livro para você saber viver aqui na terra. E eu aconselho que a cada cristão tem que ler esse livro pelo menos 1 ou 2 vezes no ano. E ele é tão fácil de ler, é só ler um capítulo por dia, no mês você lê. Então você pode ler Provérbios no primeiro semestre e ler no segundo semestre. Porque o livro de Provérbios é um ensinamento da onde o sábio vai parar e aonde o tolo, o ignorante, vai parar. Ele nos dá toda a estratégia de vivermos aqui nessa terra que o Senhor nos deu, porque o reino dos céus já começa para o cristão aqui na terra. Então, quando se fala em perseguição, bem-aventurança e vai herdar o reino dos céus, tem que observar que tipo de perseguição. Então, não está relacionado a pessoas de difícil relacionamento, como tem pessoas de difícil relacionamento dentro das igrejas. Como tem irmãos e irmãs que são de péssimo relacionamento dentro da igreja. São insuportáveis. Pode ser salvo? Pode. Mas a vida dele aqui na terra vai ser sempre um inferno. Por quê? Porque é uma pessoa que não sabe se relacionar. São pessoas secas no relacionamento, duras no relacionamento. Então não é esse tipo de pessoa que está sendo aqui dito que vai ser bem-aventurado. Não é por esse tipo de perseguição. Essa pessoa é perseguida porque realmente ninguém suporta.
Então, fica nessa situação. Porque sempre tem pessoas que são perseguidas, porque sempre são do contra. Tudo que se faz, ele é do contra. Então ela vai ser perseguida, porque tudo que se faz é do contra. Nunca está a favor de nada. É dentro de casa, sempre vai ser do contra. Lá no emprego, é do contra. Na igreja, é do contra. Essa promessa de bem-aventurança não é para esse tipo de pessoa. Essa pessoa vai ser perseguida porque também é insuportável. Tudo que o marido fala, ela é do contra. Tudo que a esposa fala, os filhos falam, ele é do contra. Tudo que vai fazer é do contra. Não é esse tipo de pessoa. Tem outras pessoas que têm síndrome de perseguição. Eu, como pastor presidente há 20 anos, não falta esse tipo de gente dentro da igreja. Ele tem um síndrome de perseguição. Ele é uma pessoa assim, sem, talvez, tem uma vontade de ser destaque. E aí, uma das formas que ele quer mostrar é que ele é muito perseguido pelo Satanás, mais do que os outros. Quer dizer, se ele é mais perseguido pelo diabo, mais do que os outros, é porque ele é fora de série. Então, olha, irmãos, dentro da igreja, tem gente assim. Então, são coisas que Freud fica ali no túmulo, virando para cima e para baixo. Né? Então, nós temos dentro da igreja pessoas que têm síndrome de perseguição. Pastor, eu estou sendo perseguido pelos músicos. Pastor, eu estou sendo perseguido porque dizem que eu não canto bem. Pastor, eu estou sendo perseguido porque eu prego a verdade. Pastor, eu estou sendo perseguido porque lá na minha casa eu sou perseguido por causa, eu falo a verdade. Pastor, eu sou perseguido lá no meu trabalho porque eu sou servo de Deus. Pastor, olha, o diabo tem me perseguido. Irmãos, são pessoas que nem Paulo foi tão perseguido pelo diabo e pelos opositores como eles. São pessoas com síndrome de perseguição. Você não é bem-aventurado, não está dentro dessas promessas aqui, de reino de Deus, nada disso. Você tem que fazer uma reflexão. Uma reflexão. Tem muita gente dentro das igrejas. Eu estou falando como 20 anos de pastor presidente, e mais uns 12 aí, 12, 13 de ministério, que é a primeira igreja que eu dirigi, com 20 anos, 21, não me lembro direito. Então, somando presidência com primeira igreja, vamos por aí 32, 33 anos. Então, a gente conhece um pouquinho. Então, existem pessoas dentro da igreja com síndrome de perseguição. Pessoas, obreiras que têm síndrome de perseguição. Pastor, aquela igreja lá estão me perseguindo. Aí vai dirigir outro trabalho, olha, não deu certo lá porque o povo me persegue. Porque eu quero fazer as coisas certas e o povo me persegue. Irmão, não, o problema está em você. Pare com isso, que o problema está em você. Esse tipo de perseguição que a Bíblia está falando aqui, que vai ser bem-aventurado e vai herdar o reino dos céus, não se relaciona também por pessoas insensatas nas suas ações. Pessoas que são insensatas, não têm bom senso. São pessoas... O que é uma pessoa de bom senso? Entre outras definições, é uma pessoa que sabe entrar e sair. Pessoa de bom senso, ele sabe entrar e sair. Ele sabe chegar e sabe sair. Ele sabe a hora de falar e a hora de calar. Então, gente insensata, ela vai ser perseguida, porque ninguém suporta. Pessoas fanáticas, é mais crente, é mais ungido, é mais profeta, é mais revelatório do que todos os outros crentes. Não vai ter espaço, aí começa a criar a síndrome, sou perseguido, eu sou perseguido. Não é, porque você é insuportável. É insuportável
não é que você é perseguido, é insuportável, ninguém aguenta. Vamos lá. Fanáticos. Quer ser melhor, mais crente do que todo mundo, né? O fanatismo sempre nos leva a sermos perseguidos na casa, no trabalho, na escola, aonde estivermos, porque é insuportável uma pessoa fanática, seja em qualquer área da vida que ele for fanático, seja religioso, seja em time de futebol. E aí, irmão, aí eu dei tiro no meu pé. Seja em partido político. O fanático é aquele que não tem o bom senso de analisar, mesmo sendo daquele partido ou daquele time, ele não tem senso de analisar onde está o certo e o errado. Outra coisa que é de suma importância: cuidado para não misturar. Estamos vivendo épocas perigosas, apesar que isso sempre existiu. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Presta atenção, aqui é bem-aventurado os que são perseguidos por estarem fazendo a vontade de Deus. Daqui a pouco nós vamos analisar isso com detalhe. Eu estou falando primeiro o que não é ser perseguido pelo Evangelho, que é outro tipo de perseguição. Então veja bem, olha aqui. Ser perseguido por uma causa política, isso é uma definição sua. Você assumiu uma bandeira, se você for perseguido por essa bandeira, não tente se acoplar a essa promessa aqui, a esse texto, que Jesus tem nada a ver com a sua definição partidária. Eu estou sendo perseguido porque eu sou do partido da direita ou da esquerda, sei lá o que é. Não ponha isso na conta de Jesus, isso é uma decisão sua. Então, essa perseguição por questões políticas não te levará a essa promessa. Você pode virar um herói, você pode ser uma pessoa de caráter, de bom senso, sei lá o que é, mas não tem nada a ver com essa promessa aqui. Podemos misturar a minha escolha partidária e as minhas perseguições por causa da visão política, do partido político que eu adotei, da minha ideologia política, com o texto da palavra de Deus. Tem nada a ver. Ou seja, da esquerda ou de direita. Se você é perseguido, tem nenhuma promessa da palavra de Deus aqui por essa perseguição para você. Nenhuma. Por filosofia, você adotou uma filosofia na vida, e nessa filosofia você vai ser muito perseguido. Pode ser uma filosofia para o bem, pode ser uma filosofia para o bem, mas não está encaixado dentro dessas promessas aqui. Não está encaixado dentro dessas promessas aqui. Uma causa ideológica ou social, seja a bandeira que você levantar por uma causa ideológica social, ela pode ser uma causa boa, como existem causas ruins. Essa promessa não atinge isso. Você pode fazer, você vai fazer um bom trabalho nessa causa, nessa bandeira, nessa guerra, mas não tem nenhuma promessa de galardão, não está relacionado com, não tem nada a ver com estar fazendo a vontade de Deus, seja ela a melhor causa social que você achar, seja ela a melhor causa social. Nós temos história
de cristãos que foram mortos no comunismo. Muitos cristãos foram mortos no comunismo porque pregavam a palavra de Deus. A maioria, 80, 90% de cristãos, nós tivemos mais de 15 milhões de cristãos mortos pelo comunismo. Mas muitos cristãos que foram presos e mortos no comunismo, por exemplo, um homem de Deus, tem muitos, mas eu vou citar um aqui, Watmani, era um pastor chinês, que eu estou lembrado aqui de imediato, é o pastor chinês mais conhecido. Watmani escreveu um best-seller, Autoridade Espiritual, isso lá na década de 20, de 30 do século passado. É o melhor livro que existe sobre a autoridade espiritual, não tem nada que se assemelhe a esse livro. Ele foi preso no governo de Mao Tse Tung, quando o comunismo tomou conta, e ele ficou 30 anos na cadeia. Após 30 anos, ele foi assassinado. Esse por causa do Evangelho. Mas nós tivemos vários pastores que foram presos e mortos no comunismo, não porque estavam pregando o Evangelho, por causa de luta armada contra o comunismo. Esse tipo não está incluso dentro dessa bem-aventurança aqui não. Isso é uma luta humana, nossa, terrena. Não tem promessa nenhuma nisso. Nós tivemos pastores no período do nazismo que foram presos e perseguidos e expulsos, apesar de ser suíço, mas foi expulso e perseguido. Karl Barth, por causa do ensino da palavra de Deus. Mas tivemos também professores e ensinadores da palavra de Deus, homem que eu sou apaixonadíssimo, leio os seus livros, que foi morto no nazismo por Hitler, mas não porque ele estava pregando o Evangelho, porque ele era um alemão, foi para Nova York, quando começou as perseguições, estava dando aula, sentiu vontade de voltar para defender os alemães contra o comunismo, contra o nazismo, e lá ele foi preso, e foi morto. Mas foi morto por quê? Porque ele se juntou numa briga política, numa guerra política, num complô para derrubar Hitler. Nós temos que entender que às vezes até até o governo mal que vem é permissão de Deus, sabe-se lá o motivo. E na Alemanha, na Europa, a Segunda Guerra Mundial, muitos estudiosos da palavra de Deus entendem que Deus permitiu a destruição porque o povo abandonou a palavra de Deus por causa da teologia liberal. As igrejas caíram numa frieza espiritual, numa mornidão espiritual. A Bíblia não era mais a palavra de Deus. Jesus não era mais o homem do milagre, era um Jesus histórico, simplesmente um homem histórico, um bom ensinador de ética, um bom ensinador de coisas boas, de amor. E a Europa caiu numa mornidão espiritual. Então nós tivemos nesse período pastores que estavam em complô político para assassinar Hitler. Foram presos e mortos. Por incrível que pareça, eles não estão dentro dessa promessa, dessa perseguição aqui. Isso aqui está falando de seguir a vontade de Deus. Ideologias que as pessoas adotam. Cuidado, você pode ter as suas ideologias, mas não há nenhuma promessa de bem-aventurança para elas. Você vai estar, podendo até estar fazendo o bem, mas não há nenhuma promessa. Sabe por quê, irmãos? Esse mundo aqui é um mundo de aflição. Nós não somos desse mundo.
Por isso o cristão tem que ter cuidado com as bandeiras que ele levanta. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós temos uma guerra maior. E Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas é contra as potestades. Nós temos uma terra celestial, que eu e você sejamos chinês, africano, sul-americano, norte-americano, europeu, nós vamos todos juntos para lá. E essa bandeira é uma só, é a bandeira de sermos lavados no sangue de Jesus. Há uma cidade nos esperando, há um reino nos esperando. Se nós formos ficar enrolados aqui nesse mundo, com as guerras desse mundo, ah, pastor, mas eu vou ser então um cristão de braço cruzado? Não, você pode estar atuando, mas seja sábio, porque eu e você não somos daqui. A nossa terra não é isso aqui não, irmãos. E a cada dia que se passa, nós vamos entendendo que nós não somos daqui. Só pode gostar disso aqui quem é carnal mesmo, quem não vai herdar o reino do céu. Pode ser até cristão aí nominal, mas para gostar disso aqui está difícil. Se alguém resolver sofrer por esses motivos, que prossiga e sofra, mas que não fique ressentido com Deus. Ah, Deus me abandonou. Eu adotei essa visão, essa filosofia, essa ideologia, e não vi nenhum fruto espiritual. Não fique revoltado com Deus, foi você que adotou isso. O que está realmente envolvido nessa bem-aventurança? O que é que está realmente envolvido nessa bem-aventurança? Em primeiro lugar, ser justo, praticar a justiça, significa assemelhar-se a Jesus Cristo. Buscar imitá-lo, como está em João 13:15, como está em Filipenses 2:8, como está em Colossenses 11:1, 1:11. Não, 1 Coríntios 11:1. Se o pastor João puder achar esse versículo, 1 Coríntios 11:1. Irmãos, você ser perseguido, aí sim, você quer ser bem-aventurado, você quer ser galardoado, você quer herdar o reino dos céus. Eu tenho aqui um desafio para você. É para aqueles que seguem, praticam a justiça. Ser perseguido porque você é um imitador de Jesus. Descansa o teu coração, porque ainda que você chore, ainda que você derrame lágrimas, sue sangue, você é um bem-aventurado aqui e lá. Você vai herdar o reino dos céus aqui e lá. Essa é a promessa da palavra de Deus e do próprio Jesus. Esse texto que eu estou lendo aqui não foi o apóstolo Paulo, Pedro, Mateus, Marcos que disse. Essa palavra é do próprio Jesus. O que diz o pastor João? Por favor. 11:1. O que diz? Isso, é esse mesmo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo sou. Sede meus imitadores, como eu de Cristo sou, diz o apóstolo. Paulo era perseguido porque ele era um imitador de Jesus. Paulo era perseguido não é porque ele era um arruaceiro. Paulo era perseguido não é porque ele fazia parte do partido dos Zelotes, que era um partido dos judeus para fazer guerra contra o Império Romano e se libertar do Império Romano. Até porque aquele império ali estava ali debaixo da vontade de Deus, porque através do poderio do Império Romano houve uma estruturação mundial. Houve a chamada Pax Romana, porque o Império Romano ganhou todas as nações, dominou. Então é chamado período de Pax Romano, que havia uma paz por causa do domínio.
Houve as vias, que eram as estradas, saindo de Roma para todo lugar do mundo. E através disso veio a plenitude dos tempos, aonde Jesus morreu e o evangelho pôde ser divulgado de forma fácil. Porque havia um só império. Então, em tudo Deus trabalhando, a história está nas mãos de Deus. Então tem crente se metendo em guerra, tem crente aí com um pedaço de pau na mão, tem crente aí saindo cuspe na boca, e briga e confusão por ideologias. Pode fazer, fique à vontade, mas não está dentro dessas promessas aqui. Perseguição que você sofrer, você não vai ter lucro nenhum com ela. Perseguição que eu e você vamos ter lucro é de sermos imitadores de Cristo. Paulo não fez parte do zelote. Paulo não organizou equipe para matar César. Paulo não estava em confusões, apesar de ser considerado como fazedor de confusão, mas ele não estava em confusões nas cidades por ideologias, partidarismo e outros tipos de confusão. Paulo era perseguido porque ele era um imitador de Jesus Cristo. Aí sim, se eu e você formos imitadores de Jesus Cristo e formos perseguidos porque somos imitadores de Jesus, descansa o teu coração, porque você vai ser bem-aventurado aqui e lá. Você vai herdar o reino de Deus aqui e lá. Portanto, bem-aventurados são os perseguidos por parecerem com Jesus. Aí, sabe quem é que vai ter raiva de você? O diabo e os seus agentes. Aí você vai ser bem-aventurado. Viste lá o meu servo Jó, homem justo, que teme a Deus e que não anda com a vida torta. Que Jesus diz lá em João 15, verso 18 a 20, pastor João, por favor. Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, 2. Se você tem sofrido perseguições por esse motivo, porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e não tem se contaminado com esse mundo lá no seu emprego, ou aonde você vive, você é um bem-aventurado. Você tem a promessa de Deus, você tem a promessa do próprio Jesus que diz: você é bem-aventurado e você vai herdar o reino dos céus. Então faça uma reflexão, quais são os motivos que você é perseguido? O que a Bíblia nos diz? Eu disse João 15, versos 18 e 20. O que a Bíblia nos diz de alguns exemplos de pessoas que foram verdadeiramente perseguidos porque eram fiéis a Deus? Tá aqui, diz assim, João 15, 18, diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Amados, se o mundo está nos amando, cuidado. Jesus disse que o mundo vai ter raiva de nós. Por quê? O que você fez de mal? Não, é porque Jesus habita em você. Só por causa disso. Só por causa disso. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Abel foi assassinado por quê? Porque quando ele cultuou a Deus, o seu culto chegou ao céu. O seu irmão olhou, ficou com inveja, chamou ele para passear, o assassinou, simplesmente porque o seu culto foi aceito por Deus.
Moisés foi perseguido desde a sua infância porque havia uma formosura nele. Essa formosura aqui, diz os estudiosos, não está relacionada a uma formosura física exatamente, mas havia uma presença divina diferenciada nele. E aí desde a sua infância ele foi perseguido, porque Deus estava nele. Foi perseguido conduzindo o próprio povo de Deus. Ele foi perseguido por muitos dos próprios judeus na jornada do deserto. Por quê? Porque Deus estava na vida dele. Foi perseguido por Faraó. Isaac foi perseguido pelos filisteus. Ele fazia mal aos filisteus? Não, porque cada buraco que ele fazia jorrava água. Cada poço que ele abria dava água. Os filisteus vinham e tampavam aquele poço. Ele abria, não tem problema. Ele vinha e abria outro, dava água. Os filisteus abriam um poço, não dava água. Ah, não deu água? Então vamos tampar. Ele foi perseguido simplesmente porque Deus abençoou, a ponto dele se reunir e falar: saia da nossa terra, porque tu estás sendo muito abençoado. Você ser perseguido porque o seu culto chega diante de Deus. Você ser perseguido porque aonde você toca, o Senhor faz a diferença. Aí sim, você é um bem-aventurado, e o reino dos céus é sua herança. Agora, ser perseguido por emblemas ideológicos, emblemas filosóficos, emblemas políticos, cuidado, que esse tipo de demônio já está invadindo as nossas igrejas. Jeremias foi perseguido por 40 anos. Por que Jeremias era perseguido? Porque ele avisava para o rei, ele avisava para os sacerdotes: se vocês não se consertarem, haverá uma destruição. A Babilônia vai invadir. Como eles eram judeus, eles não aceitavam. Nós somos um povo escolhido. Porque naquele momento, aquele tipo de judeu ali, e os reis daquela época de Jeremias, eles entendiam o seguinte: só de nós termos nascido judeu, já temos a bênção de Deus. E não é assim. Para ter a promessa de Deus, tinha que ser circuncidado no prepúcio, a circuncisão, né, natural, mas tinha que ter a circuncisão do coração. Quer dizer, tinha que ser convertido. Não era só o fato de ter nascido. Então eles acharam: não pode vir, esse profeta é falso. Jeremias suportou calabouço, prisão, perseguição durante 40 anos, porque era fiel a Deus. Diante de uma geração que se corrompeu e abandonou o Senhor, ele ficou fiel. Elias era perseguido, por quê? Porque era fiel a Deus numa geração apodrecida e corrupta. E por que não lembrar também do Novo Testamento? Todos os apóstolos morreram. Por quê? Fizeram mal para alguém? Tentaram roubar de alguém? Assassinar alguém? Não, porque eles falavam do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus, porque eles eram imitadores de Cristo. Irmãos, ponha no seu coração, na sua cabeça: ideologia, seja a que você for, pode adotar, não é proibido não, é livre o pensamento de cada um e o desejo de cada um, mas não espere bem-aventurança da parte de Jesus, e nem reino dos céus, por sermos perseguidos, por adotarmos esquemas ideológicos, partidários, seja lá o que for, social, seja lá o que for. O próprio Jesus, e aqui é o maior exemplo. Jesus fala para nós, vamos lembrar aqui, qual foi o mal que Jesus fez para ser tão perseguido, para ser crucificado, para ser chicoteado, esbofeteado, apanhar na cara,
receber pregos nas suas mãos e nos pés. Qual foi o mal que Jesus fez? Pelo menos um. Pelo contrário, ele ressuscitou mortos. Ele veio revelar a humildade, o amor, a graça de Deus, porque Deus também é humilde, viu? Mora num trono de glória, mas habita num coração de pecadores como eu e você. Olha que humildade, isso é o cúmulo da humildade. Um Deus que é justo, santo, poderoso, de uma glória incomparável, mas é capaz de morar no meu e no seu coração, é capaz de estar aqui acompanhando nós hoje. Olha. Esse é um Deus de humildade, foi isso que Jesus veio revelar. Jesus veio revelar o amor de Deus, veio revelar a santidade de Deus, a humildade de Deus. Porque na humildade de Jesus andando, Jesus não foi para Roma, não nasceu no palácio de César, não conviveu com a nobreza romana. Jesus nasceu numa manjedoura, foi morar com seus pais em Nazaré, um vilarejo, até hoje é um vilarejo, imagina naquela época. Depois foi para Cafarnaum, andava de norte a sul ali, da Galileia para Pérea, para Judeia, com o pé no chão, sujo de poeira, no meio de um povo ignorante, que ali era só ignorante. Os judeus daquele momento eram um povo ignorante, não eram gregos, não eram romanos, estou falando dos judeus daquele momento, era um povo, servos dos romanos, ignorantes. E Jesus entrava na casa de Maria e de Lázaro, comia com os pecadores. Ele foi crucificado por causa disso. Paulo, né? Por quem os justos são perseguidos? Por quem que nós somos perseguidos? Somos perseguidos pelo mundo, porque o próprio texto que nós já lemos aqui em João 15, 18 a 20, diz: vocês serão odiados simplesmente porque a minha palavra habita em vós. O mundo tem ódio de você e de mim, simplesmente porque Jesus habita na sua vida. E tem uma outra coisa terrível, que o mundo tem ódio de nós, porque aonde nós chegamos, a Bíblia diz que nós somos luz, e quando a luz chega, ela mostra o que está errado. E quem está errado não quer que a luz acenda, porque se acender vai denunciá-lo. Os justos são perseguidos pelo mundo, são perseguidos pela cultura desse mundo. Nós não concordamos com o que o mundo quer aprovar e acha que é bonito aí. Hoje nós estamos vivendo uma época, e nós temos que ter cuidado. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que os héteros são homens e mulheres que têm um comportamento normal. Mas hoje os héteros estão atrás do divórcio, como se divorciar, e os homossexuais estão trabalhando para casar. Olha o mundo que nós estamos vivendo. E eu e você que somos cristãos, temos que refletir sobre isso. Quantos cristãos se divorciando, crentes se divorciando, e bagunça no casamento, e os homossexuais estão se organizando para casar. Homossexuais se organizando e buscando o casamento, e quantos cristãos héteros se divorciando. Cuidado com a cultura desse mundo. Essa cultura quer nos destruir. Nós somos perseguidos muitas vezes pelos próprios crentes nominais. Quando se diz crentes nominais, é crente só de nome, por isso que é crentes nominais, cristãos nominais. Não são cristãos sangue puro, não. Só nominal. Culturalmente ele é um cristão, culturalmente é um assembleano. Há perseguições. Moisés foi perseguido pelos próprios judeus no caminho do deserto. Jesus foi perseguido, não foi pelos romanos, não. Quem levou Jesus para ser crucificado foram os judeus nominais.
somos perseguidos pelo diabo. Olha, você que está me ouvindo aqui, lembre-se de uma coisa: o nosso arqui-inimigo, ele não perdoa, ele não dorme. A gente fica bravo com alguém, a gente vai ali, passa um período, a gente perdoa. Às vezes foi uma pancada tão forte, uma traição, uma machucada tão forte, mas o tempo acaba sarando. O diabo não tem acerto com ele não, a não ser que você se entregue para ele. O diabo é o nosso arqui-inimigo. Então, se você é imitador de Jesus, o mundo vai te perseguir. A cultura desse mundo, cuidado com ela. O diabo, os chamados cristãos nominais, igrejas nominais, vão estar perseguindo a igreja verdadeira. Então, amados, e aqui eu fecho: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse da justiça aqui é os que fazem a vontade de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque estão fazendo a vontade de Deus. Descanse o teu coração, porque você é bem-aventurado aqui e lá. E a promessa que Jesus te dá é que o reino dos céus é para você. Curva a sua cabeça. Irmã Beth, louve ao Senhor. Pai, está aqui a tua palavra. Senhor, tu conheces a nossa limitação, a nossa pequenez, mas nos ajuda a ser imitadores teus. Nos guarda, nos protege, abençoa o teu servo, a tua serva. Senhor, a nossa promessa maior está no teu reino, porque esse mundo aqui, esse reino é do diabo. Estamos aqui de passagem, somos forasteiros e peregrinos neste lugar, mas para os que são fiéis a ti, consola o coração da tua igreja verdadeira, dos teus servos verdadeiros, que passam pelas lutas, perseguições, porque fazem a tua vontade. Senhor, estamos nessa jornada, porque a tua promessa é que o teu reino vai nos pertencer também. Amém.